o título da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que fé é essa? Para quem vai anotar, e eu sugiro você anotar, vai lá buscar uma caneta, um papel e anote aquilo que nós vamos compartilhar. O título da mensagem, que fé é essa? Nós vamos partir de um texto, vamos ficar apenas nesse texto, como temos feito em algumas ministrações, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante. Você provavelmente conhece essa história e nós vamos falar sobre isso. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do mesmo, e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé, vou repetir porque aqui tem um ponto onde nós vamos compartilhar. Porque a fé que vocês têm é pequena. Vou repetir, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, então o título dessa mensagem é Que Fé é essa? O texto que nós vamos abordar, Mateus capítulo 17, do verso 14 ao verso 21. E eu queria muito que você levasse a sua mente cativa agora, aquilo que o Espírito Santo deseja comunicar, o que ele deseja falar com você. Sempre nós pensamos ao olhar por esse texto, ao ler esse texto, nós pensamos na dimensão de tamanho, quando Jesus fala, homens de pequena fé. Sempre quando nós lemos esse texto, pensamos que a fé, ela tem que ser algo mais no seu comprimento, ela tem que ser maior no comprimento. Mas será que Jesus está querendo dizer isso? Quando ele fala que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e se eu tivesse aqui comigo agora um grão de pimenta do reino, que você provavelmente conhece mais, tem mais hábito de lidar com esse tipo de semente, com esse tipo de grão, você perceberia o quão pequeno é um grão de mostarda. E Jesus fala que vocês têm uma fé pequena, mas ele fala que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai poder dizer ao monte: sai daqui, ele vai sair. Mas peraí, então Jesus não pode estar falando de comprimento. Jesus está falando na dimensão de valor. Presta atenção. Eu fiquei pensando numa ilustração para poder trazer um entendimento hoje claro aqui. Aí eu fiquei pensando em uma nota de R$2, em uma nota de R$200. Eu não sei quem já teve a experiência de pegar uma nota de R$200, mas a nota de R$200 ela é bem pequena. E a nota de R$2 certamente é maior do que uma nota de R$200. Aí eu pergunto para você, qual vale mais? A nota maior ou a nota menor? Pois é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer o quê? Que não é uma questão de comprimento, é uma questão de valor. Qual é o tamanho da sua fé? Mas não no sentido de comprimento. Qual é o valor? Ela produz grande impacto. Seria o que Jesus estava querendo dizer. Ela tem consistência. A igreja possui uma fé consistente, sólida. Jesus está querendo falar para nós aqui, usando esse texto, existem várias coisas que nós podemos refletir desses versos aqui, mas eu quero ser bem objetivo na questão da fé, por isso que o título Que Fé é essa?
Mas será que é uma fé consistente, é uma fé sólida, essa que nós possuímos? Recentemente eu fiz uma postagem e eu falei, nós somos um país cristão e o IBGE já está contratando as pessoas para levantar o censo aí esse ano. E são cerca de 90% de pessoas que se denominam cristãs no Brasil. Mas será que no Brasil, esses 90% que corresponde a 180 milhões de pessoas, será que esses 180 milhões de pessoas têm uma fé consistente ou uma fé superficial? Ou uma fé medíocre? Uma fé que Jesus chega a dizer, ó geração incrédula e perversa. Eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. E a minha postagem foi, nós nos autodenominamos cristãos, dizemos ser pessoas de fé, até que atinja o nosso bolso. Porque a fé, essa fé que ela seria talvez 90% dos cristãos do Brasil, é uma fé que pensa em mim, mas não é uma fé que pensa em nós. Porque nós temos até fé para receber algo, mas nós dificilmente conseguimos aplicar fé para dar algo. Sabe, queridos, quando eles não conseguiram fazer aquilo que foi proposto, que era expulsar o demônio daquele menino, Jesus está falando que essa fé é uma fé medíocre. Por que Jesus está falando isso e chega a chamar de perverso? Porque muitas das vezes, queridos, nós queremos uma fé maior para operar. Na verdade, nós estamos querendo algo para aumentar a nossa vaidade, o nosso orgulho. Quando nós queremos uma fé maior, eu preciso de uma fé maior, mas eu preciso de uma fé maior para quê? Para me conseguir expulsar o demônio de alguém. Presta atenção, se você quer uma fé maior para expulsar o demônio de alguém, você está pensando mais em você do que naquela pessoa. As pessoas querem uma fé maior para elas não passarem vergonha, porque elas estão preocupadas com a sua reputação. Elas querem uma fé maior para elas poderem fazer um espetáculo maior, para a audiência aumentar, para o número de seguidores aumentar, para o número de likes aumentar. Nós queremos essa fé, a fé que nos promova, a fé que nos livra da vergonha, a fé que não queima o filme. Essa fé é uma fé sua, não pode ser a mesma, não pode ser a fé de Cristo, porque a fé de Cristo é não pensar mais nele do que no outro. Prédios de igrejas, quando estão reunindo igrejas, estão cheios de pessoas lá, parecem pessoas de fé, estão em busca de algo para si, e não em busca de algo para compartilhar, porque tem uma fé para mim receber a bênção, para mim receber a cura, para mim poder ser um grande homem de Deus. Essa fé as pessoas gostam dela, porque essa fé promove a pessoa, mas não é uma fé movida de amor e compaixão. A fé de Cristo, ou a fé dos cristãos, deveria ser uma fé movida em compaixão e amor pelo próximo, e não pensando em si primeiro. Quer saber a medida da sua fé? Coloca a mão no seu bolso. O seu bolso é um termômetro que mede a sua fé. O seu bolso é o termômetro que mede a condensidade da sua fé. Somos bons de falar de graça, somos bons de falar de amor, somos bons para falar de acolher, mas somos maus quando fala do nosso bolso. Temos dificuldade. O maior teste da fé do ser humano é o dinheiro, querido. Sem sombra de dúvida, e não dá para enganar. Nós temos medo, não queremos correr o risco de não dar certo. Vai que não dá certo se eu orar com um enfermo. Vai que não dá certo se eu orar com um endemoniado. Ele vai me bater, vai me expor. Quantos casos eu já ouvi até de pastor isso? Porque em primeiro lugar que isso é ensinado indiretamente é em cima de púlpito. Mas e se der errado? Se der errado, meu filho, você está pensando em você. Você não está com compaixão daquela vida.
Você não está amando aquela pessoa que está sobre um efeito ou sobre um controle de um espírito maligno. Você está pensando em você não passar vergonha. Você não está com compaixão de ver aquela pessoa livre daquele sofrimento. Cadê a compaixão? Onde está a compaixão? Onde está o amor que tanto falamos? Nós muitas vezes temos medo, porque a nossa reputação pode ser comprometida. Muitas vezes nossa fé não trabalha de forma eficaz porque ela não trabalha em favor de outros. A fé não vai trabalhar de forma eficaz quando ela não trabalha em favor de outros. Quando ela não é eficaz, quando ela trabalha em meu favor e não em favor do outro. Se falar para você, olha só, veio agora aqui na minha mente uma ilustração. Mas se falar para uma pessoa assim, olha, suba aquele monte, fica uns 5 dias de jejum e oração, e noite orando, que Deus vai te dar uma bênção preciosa. Deus vai te dar um milagre na sua finança, na sua família, seu casamento. Você quer o casamento transformado? Suba aquele monte, ore 5 dias, jejue, e você vai prosperar como nunca nessa terra. Qual seria a sua disposição para fazer isso? Qual seria a disposição da grande maioria das pessoas que estão hoje buscando a Deus? Se você fizer isso 7 semanas, seu casamento vai ser outro. Agora faz o seguinte, suba no monte, fica 5 dias, 5 noites, orando e jejuando, para o casamento do seu vizinho ser transformado. Fica 5 dias, 5 noites jejuando, para o casamento do seu patrão ser transformado. Tem gente capaz vai subir 5 dias, 5 noites para ver se ele morre. Faz uma campanha, 7 semanas, 7 quartas-feiras da bênção. Vem 7 quarta-feira para o seu vizinho prosperar como nunca antes. 7 quarta-feira para o seu patrão vender 10 vezes mais do que ele vende hoje. Presta atenção. Se for para você prosperar 10 vezes mais, você se dispõe aí para a campanha 7 semanas. Mas se for para o seu patrão, será que a disposição é a mesma? Por que eu estou te falando isso? Porque essa é a mensagem. Nós temos fé para mim, mas não temos fé para nós. Não temos fé para os outros. A fé, quando me beneficia, eu estou disposto. Mas a fé que vai beneficiar o outro, será que a igreja está disposta a agir assim? Porque essa deveria ser a atitude da igreja. A igreja tem que pensar no outro. Nós estamos em transição. Abrimos mão do prédio, não sabemos para onde iremos. Porque o bolso é um teste para Hebron de Itaberaí. O bolso é um teste de fé para Hebron de Itaberaí. De generosidade, de contribuição. Entregamos o prédio, nem até quarta-feira Deus vai fazer um milagre, porque tem cheque meu lá rodando. Mas qual que é a nossa fé? Vamos continuar andando em fé? A fé que me beneficia ou a fé que beneficia os outros? Eu penso mais em mim ou eu penso em nós? É fácil falar de fé, irmãos. Até papagaio fala. Ensina o papagaio a fazer a oração do Pai Nosso e ele vai fazer ela todinha. O dom é quando a igreja está cheia de papagaio, vestido de gente. Que fala, mas não vive. Tem palavras lindas, maravilhosas. Mas vamos para a prática. Vamos para a prática. Convide aí, se você não é, talvez da Hebron, de alguma outra denominação, convide a sua denominação. Vamos fazer 7 semanas aqui, uma campanha 7 semanas para orar pelo patrão, para o patrão prosperar. Entenda isso, querido. A fé cristã, ela está muito além
Mesmo num ambiente como o nosso, de forma sutil, nós ainda podemos viver uma vida cristã egoísta. E como eu falei recentemente, eu não consigo usar essa palavra, porque se é cristão, não tem como ser egoísta. Não bate as duas coisas. Cristão, a maior característica de um cristão é viver em prol dos outros. É amar o outro. É ter compaixão. E queremos culpar políticos, queremos culpar os governantes, queremos pôr culpa em um tanto de pessoas, mas não assumimos a nossa posição. Será que vamos fazer quando os governos fizerem? Será que vamos estar igual o paralítico que falamos recentemente, há 2 semanas? Vamos ficar paralisados, esperando alguém vir nos levar para algum lugar, esperar alguém fazer alguma coisa? Vamos ser práticos, vamos agir, vamos fazer. Vamos fazer. Queremos muitas vezes ter a nossa fé aumentada às custas dos outros. Quanto mais gente eu orar e ser curado, quanto mais gente, eu vou falar para você na minha posição, talvez minha posição de pastor, quanto mais gente vir para essa igreja, melhor vai ser para mim. Que o Senhor me livre de nunca pensar dessa maneira. Se eu orar e alguém receber a bênção, se eu orar na fazenda daquele irmão, e aquele irmão produzir muito, ele vai poder dar uma oferta grande para a igreja. Misericórdia. Isso que eu estou falando aqui para você não é verbalizado. Qual pastor que vai verbalizar uma coisa dessa? Mas a intenção pode ser essa. Quantos eu já ouvi, querido? Ah, que pastor vai na casa de rico, que pastor só sai não sei o quê, e blá blá blá. Interesseiro. Não está fazendo para o reino, está fazendo para o seu próprio império. Isso não é reino, é império. E eu estou te falando, ninguém verbaliza. É a intenção que fala. Posso orar, oro para o fazendeiro, oro para qualquer um, irmãos. Que ele prospere, que ele fique rico, que ele faça da vida dele o que ele quiser. Mas que eu quero ensinar a palavra dele, para ele poder buscar Deus, é o que eu mais quero. Por favor, reflita nessa noite. Que fé é essa? Que fé é essa que você tem? Que fé é essa que você fala? É a mesma fé que você vive? Muitos estão sendo promovidos à custa dos outros. Esse não faz por amor e compaixão, ele faz para si. Nós queremos ver manifestação de milagre, mas muitas das vezes não é porque nós amamos os irmãos, não. É porque nós queremos os aplausos, queremos ser reconhecidos. Fiquei pensando essa semana nos meninos que estiveram arrumando o prédio. A maioria da Hebron aqui nem sabe o que virou do prédio nosso. Tem a mínima ideia nem como é que ficou, nem como é que está. Nem perguntaram para mim. Mas pelo menos alguns irmãos, bem poucos, cerca de talvez 4, 5%, 3% dos irmãos, levantaram a manga, arregaçaram a manga que fala, né? E foram lá mexer no prédio. Não para ser visto, não para ser aplaudido, mas por causa do coração de servir. Eu vejo essas coisas. Eu fico maravilhado de saber que ainda tem pessoas que fazem, que dão a vida sem interesse. Essa é uma fé genuína. Não estão buscando os aplausos, não estão buscando reconhecimento de pessoas para serem vistas, aplaudidas ou recompensadas, porque sabe que já veio a recompensa. Nós queremos, muitas das vezes, o benefício do milagre, mas para mim, o benefício do milagre é mais para mim do que quem recebeu o milagre. Nós não temos a fé de Jesus em nós. Nós temos apenas a crença que Ele irá nos proteger das falências.
Temos uma crença de que Jesus vai nos livrar dos perigos da vida. Isso nós queremos. Nós queremos que Jesus guarde a nossa vida, que Jesus nos livre dos problemas, que Jesus nos guarde de todo mal, que nos proteja. É a fé que pensa só em mim. É a fé que pensa só em si. A fé de Jesus não é essa, querido. Precisamos de ter a fé de Jesus em nós. Porque muitas das vezes pensamos só na gente. Não temos a fé de Jesus, mas temos uma crendice perversa, como ele diz. Calma que eu vou chegar no contexto da afirmação clara. Jesus teve que assumir a responsabilidade. É por isso que ele fala. Ele assumiu a responsabilidade que era dos discípulos. Porque muitas vezes temos essa crendice de que ele vai apenas nos livrar dos problemas. Quando aparece um problema para nós, para onde a gente vai? A gente quer levar para ele. Os discípulos fizeram isso. Nós não damos conta de resolver, vamos levar para Jesus. E Jesus assume, cara, eu já te dei todos os recursos, eu te dei todas as ferramentas, eu já te dei o que é necessário, e você ainda traz isso para mim? É por isso que Jesus fala, geração incrédula e perversa. Vocês não entenderam? Nós não temos a fé de Jesus, porque nós não temos o compromisso com o outro. Nós temos compromisso conosco mesmo. Essa semana, eu cheguei a falar que se você tem fé, que se você fizer uma oração durante 5 dias, constantemente, e depois desses 5 dias, você vai receber a recompensa, você não tem fé em Jesus, você tem fé em você mesmo. Porque a fé de Jesus não exige algo que você faça para receber. A fé de Jesus exige que você creia que Ele é tão bom e te ama tanto, que Ele fez tudo no seu lugar para você receber de graça. Se a nossa fé tivesse o mínimo de compromisso com o outro, daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que nós somos, e não estivéssemos preocupados com a nossa reputação, no mínimo, nós seríamos capazes de remover montanhas. É isso que Jesus está querendo fazer. É isso que Jesus está querendo falar aqui. Se a nossa fé tivesse o mínimo de compromisso com o outro, com o próximo, o mínimo do tamanho do grão de mostarda, se a nossa fé tivesse um compromisso mínimo com o outro, mais do que temos conosco muitas das vezes, mas se nós tivéssemos esse entendimento, o mínimo que seja de compromisso com esse próximo, daquilo que nós temos para ele, daquilo que nós podemos oferecer para ele, ainda que seja mínimo, nós iríamos ver vários montes se moverem. Mas a nossa fé muitas vezes está pensando em nós mais do que no próximo, mais do que no outro. Nós queremos a fé para produzir eventos espetaculares. Queremos a fé. Querido, você sabe, quando vem um pastor, por que você acha que muitas igrejas chamam pastores de fora, que são, sei lá o que, usados para eventos espetaculares? O povo gosta de espetáculo. Vai para os teatros, cinemas, novelas, casas de show, stand-up. O povo gosta de espetáculo. Circos, apresentações. Uau! Pois é, tem muitos espetáculos nos prédios das igrejas. O povo quer uma fé, mas quer uma fé para produzir espetáculos. Mas muitas das vezes não conseguimos usar a nossa fé para produzir um relacionamento sobrenatural ou relacionamentos sobrenaturais.
Eu digo para você, hoje, nesse exato momento, em toda a terra, existem pessoas sofrendo. Eu vi uma foto hoje de um filho chegando com a mãe num leito no hospital, aqui em Goiânia. Acho que foi aqui em Goiânia, não, né? Lá em Goiânia. E ele chorando e desesperado, e chamou ajuda, mas ele já chegou no leito do hospital com a mãe dele, estava morta. Ela morreu de Covid em casa. Tem muita gente sofrendo hoje. O mundo inteiro está sofrendo hoje por causa dessa pandemia. Tem muita gente sofrendo dores, perturbações. Muitas das vezes, outras pessoas se perguntam, por que eu não consigo libertar o meu filho disso ou daquilo? Que fé é essa? Que fé é essa que nós temos? Será que temos compaixão das pessoas? Temos compaixão da própria comunidade onde nós convivemos? Temos amor? Será que a nossa fé, ela é regrada por amor? Ou a nossa fé é regrada por querer uma autopromoção? Às vezes, querido, a gente quer se livrar do problema. Por favor, escuta o que eu vou falar agora, muito com ouvidos maduros. Ouvidos espirituais maduros. Será que nós estamos orando para essa pandemia ir embora, porque a gente não quer mais problema? Ou será que nós estamos orando para a pandemia ir embora, porque amamos as pessoas? Porque tem pessoas que oram para converter o marido, porque ela não aguenta mais aquele problema. Não é porque ela ama o marido e tem compaixão dele, e quer ver ele transformado. É porque ela não aguenta aquele problema. Você ora por uma situação que você ora porque você quer se livrar do problema, ou porque você está sendo regrado por compaixão e amor por aquela pessoa? Por favor, seja sábio para ouvir o que eu estou falando nessa noite. Nós oramos, muitas das vezes, talvez para se ver livre do problema, e não porque amamos a pessoa e queremos ver ela transformada. Você dá uma esmola, e às vezes você acha que você está fazendo uma boa ação, mas não está dando uma esmola porque tem compaixão e não quer ver aquela pessoa naquela condição mais. A compaixão, ela oferece meios para que uma pessoa seja transformada, e não apenas resolva o problema. Porque às vezes é melhor nem dar dinheiro. Porque o problema às vezes não é falta de dinheiro. É falta de alguém para amar, investir, cuidar, transformar. A fé é muito mais do que ter uma religião, ou dizer que tem uma crença. Vai muito além, eu espero que você esteja entendendo aqui nessa noite. Muitas das vezes, o nosso compromisso não é com o outro, mas apenas com a nossa integridade. Porque queremos ser tão corretos, ser tão certos, que eu não posso arriscar a minha reputação ou a minha integridade em orar, em fazer alguma coisa. E muitos se retêm e não agem, e não assumem que não é porque eles não amam. Não, acho que não é o momento. Seja ousado, cheio de fé. Quem anda nessa fé, a fé de Cristo, ele não está preocupado consigo. Ele se joga, ele se lança. A fé sem o amor nos torna infrutíferos. Eu já estou encerrando, e agora você vai entender com mais clareza o que eu quero dizer aqui. Jesus disse que essa casta só sai senão com jejum e oração. E por que ele falou isso? Por que tem essas... Por que Jesus fala que vocês têm uma fé pequena, e depois ele fala, se tiver do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte e ele vai sair dali? Parece que é paradoxo isso? Não, não é. Como eu disse para você, está falando de valor. Não está falando de
de comprimento. Oração é um relacionamento. Jesus está falando, vocês precisam de um relacionamento. Se você quer ver situações como essa serem mudadas, vocês precisam de cultivar um relacionamento. Porque o verdadeiro propósito do Evangelho é amar o próximo. E isso você vai descobrir através da oração. Então você precisa orar. E nossas orações, muitas das vezes, são orações feitas pensando em nós. Pensamos mais em nós. Oramos pensando em nós. Resolva o meu problema. Guarda minha casa, guarda meu filho, guarda meu marido, guarda aquilo outro. E nós estamos orando. Me dá um milagre, não deixa eu passar fome. Ou eu quero prosperar, eu quero casar, eu quero isso. Eu. É uma oração regrada de si. E Jesus está falando, tem situações na sua vida. Tem situações que você vai experimentar do sobrenatural. Quando você cultivar uma vida de oração. Porque a maior característica do Evangelho é amar o próximo. Aí jejum, o que quer dizer jejum? Jejum então, jejum e oração. O que é jejum? Jejum é o que é mais claro para nós. Jejum é abrir mão de si em favor do outro. Quando eu jejuo, eu estou dizendo para os prazeres da minha carne, você não vai ter, se não é você que governa. Eu não estou dando lugar para o meu eu, estou abrindo mão de mim. Esse jejum então é para parar de alimentar a mim mesmo, não satisfazer os meus desejos egoístas. Porque o que é uma dieta? Uma dieta é pensar em mim. Uma dieta é pensar em mim, que eu vou ter um corpo bonito, sarado, que eu. Dieta é isso. E tem muita gente fazendo dieta achando que está jejuando. Porque está pensando mais em si. Nós queremos ser uma igreja do modelo de que tem 5 pães e 2 peixes nas mãos, mas que entrega tudo nas mãos do Senhor. Eu tenho aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Mas entregar nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Presta atenção, querido, preciso falar isso. Em João capítulo 6, nessa passagem, aquele jovem ele entrega os 5 pães e 2 peixes que ele tinha. Alguém já parou para pensar por que ele fez isso? Presta atenção. Ele pensou mais nos outros do que em si. Porque ele não deu 4 pães e 1 peixe. E ficou com 1 pão e 1 peixe. Ele deu. Tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Ele entregou o que ele tinha. Sabe por quê? Porque ele pensou mais naquela comunidade que estava com Jesus do que nele mesmo. A gente tem dificuldade de pensar na comunidade. A gente segura os 5 pães e 2 peixes e que se lasque quem está à minha volta. Não importamos quem está à nossa volta. O que importa é que eu não vou passar necessidade. Aquele jovem, querido, ele não importou consigo. Ele entregou o que ele tinha, os 5 pães e 2 peixes. Será que você, que está aqui me vendo, é capaz de entregar 5 pães e 2 peixes, porque está pensando na comunidade à sua volta que não tem o que comer? Entregar para Jesus, querido. Sabia que a mulher do azeite fez a mesma coisa? Porque ela ouviu o profeta. Ela não tinha mais nada, ela falou que ela ia morrer. E encheu todas as botijas. Porque ela creu. Ela não pensou em si, ela deu o que ela tinha. E o que dizer da viúva? Num culto, Jesus sentado ao gasofilácio. E havia uma comunidade, era uma comunidade. E ela deu tudo o que ela tinha, porque ela pensou mais na comunidade do que nela. Ah, irmãos, eu oro, principalmente num tempo como esse.
que esses homens e mulheres sejam encontrados na Hebron de Itaberaí. Que não retém, que pensa na comunidade. Porque se nós estamos numa garagem hoje, é porque a Hebron de Itaberaí não pensou na comunidade. Mas nós temos a chance, agora, muito mais, de termos um local para nós nos reunirmos, um lugar próprio. Mas para isso, é preciso homens e mulheres se levantarem com esse coração. De pensar mais, ou de pelo menos pensar na comunidade. Porque isso é igreja. Essa comunidade não é de um homem. Jesus poderia, na multiplicação dos pães, ele poderia ter feito aparecer pães e peixes. Jesus poderia ter feito aparecer pães e peixes ali, hambúrgueres, x-salada, no Burger King. Poderia, claro que ele poderia, era Jesus. Mas ele recusou. Por quê? Por que você acha que ele recusou? Porque o que alimenta a comunidade está nas mãos da comunidade, e não nas mãos dele. A nossa comunidade Hebron Itaberaí vai ter o que está nas mãos dos irmãos, e não nas mãos de um só. Simples assim. Por quê? Porque nós queremos crescer como um povo de fé, que anda em fé, que crê. Crê ao ponto de ser tão maduro que não vai reter o que está nas suas mãos. Sabe, meus amados, é esse modelo que nós queremos ser. Enquanto não removermos o monte, nós vamos ficar só olhando para cima, jogando para Deus. Ah, Deus vai dar um prédio para nós, Deus vai dar um casamento para mim. Aplique em qualquer lugar. Ah, Deus vai me dar isso. Claro. Se não removermos o monte, nós vamos transferir a nossa responsabilidade para Deus. Nós vamos colocar nas mãos de Deus aquilo que nós devemos fazer. O que é muito comum. É isso que Jesus falou. Até quando estarei convosco, geração incrédula e perversa? Vocês podem fazer e trazem para mim aquilo que eu já dei para vocês. É mais fácil jogar a responsabilidade nas mãos de Jesus. Que os montes caiam, que o Senhor levante você e eu. Nós, como uma comunidade, aonde os montes caiam, não vamos ficar olhando para Deus, porque nós sabemos o que nós podemos e devemos fazer. Jesus perguntou, até quando eu vou ter que remover para vocês? Até quando eu vou ter que fazer o que vocês mesmos já poderiam estar fazendo? Até quando Jesus vai ter que nos substituir? Qual que é o compromisso que nós temos? A responsabilidade que temos? Será que a nossa fé é uma fé então condensada? Qual compromisso temos com a nossa comunidade? Quando a situação chega, de quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade do que nós estamos vivendo? A responsabilidade é só do pastor? A responsabilidade é só do seu marido? É só de sua esposa? É só dos seus filhos? Será que nós não estamos transferindo a responsabilidade que é nossa também? Será que o problema é nosso? O nosso sofrimento, grava isso, é resultado de uma fé pequena, medíocre, e não pequena por causa do seu tamanho, mas pequena por causa da sua relevância. Uma fé diminuída pela falta de coerência e compromisso com outros. Uma fé ela é subtraída de virtudes e responsabilidades. Como vencer os demônios da vida? Talvez você pode fazer essa pergunta para mim. Pastor, como vencer os problemas dos demônios na vida, que atacam em tantas áreas? Eu te digo, sabe como vencer esses problemas? Com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Minúsculo, mas presta atenção agora, mas que é uma semente plantada. E Jesus chega a falar que essa semente se torna uma grande árvore. Mas ela é pequena, mas ela é consistente, ela é forte,
ela tem valor. O problema é que nossa fé nunca é suficiente, porque nós queremos comer da fé que temos, e não abençoar através da fé que recebemos. Muitos estão comendo da fé que têm, mas não são capazes de abençoar com a fé que receberam. Faça disso a sua refeição e você vai morrer de fome. Faça disso uma oferta em valor de alguém e você vai ver o poder de Deus. Se você comer da fé que você tem, você vai morrer de fome. Mas se você compartilhar, se você liberar, se você transferir, se você pensar no outro, você vai experimentar do poder de Deus na sua vida. Que o Espírito possa nos avivar, possa avivar cada um de nós, cada um de vocês que estão me ouvindo e me vendo nessa noite, ou que vão assistir depois de gravado, que o Senhor possa nos avivar, para que eu e você tenhamos uma fé de afeto, uma fé que fala das nossas afeições, uma fé que fala do nosso amor, uma fé que fala do nosso compromisso. Esse é o tipo de fé de Cristo. Que fé é essa? Essa é a fé de Cristo. Essa é a mensagem dessa noite, para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você pode, aonde você está, feche os seus olhos. Eu sei que é uma palavra use a palavra condensar aqui, né? Uma palavra condensada, é uma palavra prática, real, mas que precisa ser pregada. Que eu e você tenhamos essa fé. A fé de Jesus. A fé que ama. A fé que serve. Pai em Cristo temos que ser um. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo temos que ser um. Para quando crer que o Pai nos enviou, temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo temos que ser um. Crer que o Pai nos enviou, temos que ser um. Temos que ser Aleluia. Dá-nos esse coração, Jesus, nessa noite. Que a igreja saia mais fortalecida diante de todas as situações. Que o nome do Senhor seja exaltado em nossas casas, através das nossas vidas. Espírito Santo, que tenhamos a fé de Cristo, a fé que ama, a fé que faz por amor, a fé que tem compaixão, a fé que tem afetividade, Senhor. Essa é a fé de Jesus, e se nascemos dele, não queremos outra fé, não queremos a fé que pensa em si, mais do que nos outros, não queremos, ó Deus, andarmos pensando apenas em nós mesmos, mas queremos ser movidos pela compaixão e pelo amor. Que possamos querer a nossa casa transformada, que possamos querer os cônjuges, os filhos, a família transformada, não para se ver livre do problema, mas porque temos compaixão uns pelos outros, e queremos vê-los, ó Deus, desfrutando da Tua graça e do Teu amor. Se ver livre do problema seja uma consequência da nossa afetividade, da nossa compaixão e do nosso amor pelo próximo. Oh Jesus, Jesus nos dá esse coração.
Nos dá esse coração. Que possamos ter essa fé. A fé que ama mais a pessoa. Nos dá esse coração. Para que possamos querer o nosso ambiente de trabalho, um ambiente transformado pelo poder do Senhor, não apenas, ó Deus, um ambiente onde nós se livramos de um problema ou de uma situação. Espírito Santo, dá-nos essa fé, dá-nos esse coração para aplicarmos essa fé, a fé daquele pelo qual nós nascemos de novo, a fé de Cristo, que ama a comunidade, que ama ver a expansão do teu reino, que ama servir. Que o bolso não seja o nosso Deus, que o dinheiro não seja o nosso Deus, que Ele venha nos servir e que Ele venha servir o próximo através de nós. Nos dá esse coração, Senhor. Nos dá esse coração desprendido dessas coisas terrenas e materiais. Senhor, dá-nos esse coração para amarmos as pessoas, seja elas quais forem, Senhor, se ainda estão presas no pecado. Nos dá um olhar de compaixão e não um olhar de querer trazer para a nossa religião. Não, Senhor, nos dá um coração de compaixão para os LGBTs, Senhor, para os criminosos. Nos dá um olhar de compaixão, Senhor, para aqueles que não merecem. Nos dá um olhar de compaixão para os nossos políticos, nossos governantes. Nos dá um olhar de compaixão para aqueles que estão enfermos. Senhor, que nós não queremos apenas se ver livres desse vírus, nós queremos ver, ó Deus, um povo sendo salvo, restaurado e transformado, porque não adianta se ver livre do vírus e continuar vivendo afastado do Senhor, vivendo uma vida longe do Senhor. Não, Senhor, nós queremos ver vidas impactadas, transformadas, queremos usar na nossa fé e autoridade para combater esse vírus, porque temos compaixão das pessoas que estão morrendo, pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Dá-nos esse coração, Jesus, que é o coração segundo o teu, que ama mais a pessoa, que ama mais a pessoa do que odeia a situação dela. Dá-nos esse coração, Jesus. Eu quero abençoar cada pessoa que está nos acompanhando, suas casas, suas famílias. Senhor, dá sabedoria, como nós já oramos aqui, criatividade nesse tempo, para que nada falte nas suas casas, para que portas se abrem, que os salários se multipliquem. Ó Deus, que nenhum fique desempregado, que não falte nada na sua casa, que o Senhor guarde, que o Senhor prospere, que o Senhor use cada pessoa que está vendo para ser um instrumento para abençoar os que estão em falta. Use os meus irmãos como instrumento para estender as mãos para os necessitados. Ó Deus, Senhor, eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Como é o nome? Marley? Marielle. Amém. Vamos orar pela Marielle. Senhor, nós declaramos sobre a vida da Marielle, ó Deus, a restauração da sua saúde. Oramos contra esse vírus, em nome de Jesus, bata em retirada, solta a vida da Marielle, e nós como igreja declaramos, seja o seu corpo restabelecido, o seu pulmão volte a funcionar 100%, porque nós declaramos ilegal esse vírus sobre o seu corpo. O Senhor levou na cruz as dores e enfermidades, então esse vírus está ilegal no seu corpo. Agora nós damos essa ordem, bata em retirada em nome de Jesus, se restabeleça a saúde agora em nome de Jesus. Essa é a nossa ordem diante do mundo espiritual, e declaramos sobre a vida da Marielle em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Estamos firme e forte. Estamos todas as terças, quinta e domingo nós estamos aqui. Terça-feira com célula online, quinta-feira com a nossa live semanal e domingo com os nossos cultos online transmitidos aqui. Que você possa transbordar na vida de outras pessoas que você está recebendo. Amém? Tamo junto, é nóis. Glória a Deus. Um abraço para todos. Aleluia.